Pipocando Games começando aqui nesse canal maravilhoso com ele, Sunny Play, o nosso convidado de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. E vamos nos divertir. Ah, essa aqui tá gostosa, né? Essa tá gostosa. A gente gravou um vídeo com o Sam, que foi o primeiro quiz do Pipocando, e lá tinha uma pipoca assim, meio satânica. Tava muito satânica. E pra nostalgia bater forte, a gente vai falar aqui dos melhores jogos de Lan House. Que muita gente matava a aula pra ir na Lan House, então tinha uma restrição que pessoas de até 16 anos não podiam até as 2 da tarde. Tinha um negócio, tinha uns horários, que era o horário da escola, que você não podia entrar na Lan House. Na minha época eu não podia entrar com uniforme. A gente levava uma camiseta extra na mochila e trocava. Genial. É uma camiseta extra, energia falso, você já está no GTA da vida real. As lan houses começaram a explodir aqui no Brasil lá pros anos 2000, já que a galera precisava fazer trabalho de escola, usar o famoso Orkut, ou então gastar um pouquinho do dinheiro jogando alguma coisa online. Você já viu aquelas lan houses que tinham setores separados? Tinha os 5 computadores internet, e aí depois tinha os super computadores dos games, não tinha isso? Que tinha cheio de neon, cooler. Você sabia que o computador era bom porque ele tinha muito cooler. E nem era bom nada, era tudo uns computador da uns ventilador. 20, e depois ele colocava uns neon toscos, não era assim? Era assim. Exatamente, caramba, né? mano. Bom, e a primeira lan house aqui das terras tupiniquins foi a Monkey Paulista, que abriu em 98 e deu origem a uma franquia com mais de 60 estabelecimentos aí pelo país. Eu não sei se vocês estão ligados, mas eles davam algumas horas extras pra galera que ia bem na escola. Você levava o boletim lá, levava tudo isso com aí, 10. amigão. Toma aí 5 horas pra você atropelar as velhas no GTA. Mas infelizmente essa felicidade durou pouco, galera. E depois de algum tempo, graças a vários motivos, as casas começaram a ser fechadas. E, inclusive a própria Monkey Paulista, que foi a primeira, fechou em 2010, deixando muita gente triste, chateado, entendeu? Foi uma lan house muito emblemática. Teve muita lan house. Lan house realmente foi um fenômeno, cara. Sim. E, mano, movimentou muito a minha cidade. Foi uma época onde todos os adolescentes, o point, não tinha nada lá, era em lan house, velho. E o jogo que mais marcou a época das lan houses, com certeza, foi o CS, o Counter-Strike, que ainda tá fazendo história na indústria dos esportes, inclusive agora colocando o Brasil na vanguarda desse jogo, né? Um dos melhores países de Counter-Strike do mundo inteiro, com vários times na gringa jogando. O CS começou, na verdade, galera, como um mod do game Half-Life. E depois do sucesso que foi nas lan houses, a Valve decidiu criar o jogo oficialmente e disponibilizar pra todo mundo jogar. A Valve recentemente colocou um vídeo lá no canal deles, mostrando a história do CS resumida. E mostra que os caras que criaram o CS era tudo toscão ainda. E quando a Valve falou que queria comprar o jogo deles, queria marcar uma reunião, os caras não acreditavam, porque eles eram muito fãs da Valve, tá ligado? Pra eles a Valve era tipo os deuses, tá ligado? Eu imagino, mano. Imagine, a produtora que você mais gosta de procura pra fazer um jogo, mano. É, mano, é tipo a gente fazendo YouTube aqui, aí o Tarantino chama a gente pra uma parada, é tipo isso, assim. E além de ser um dos pais do esporte, em 2003 o CS também foi responsável pela criação da Steam, já que esse programa era originalmente usado pra facilitar as atualizações do jogo, e surgiu essa dificuldade com o CS, e depois se expandiu pra todos os jogos. É muito bom ter uma plataforma onde todo mundo pode atualizar o jogo automaticamente. Isso era um problema na época, entendeu? Com certeza. Então criaram a Steam, nasceu aí, cara. Pode também mencionar, galera, que em 2006 o time brasileiro Made in Brasil foi campeão mundial do CS. A galera da SK já foi Luminosity Gaming, ganhou o primeiro Major, né? Campeonato mundial. E depois ganhou o segundo Major como SK Gaming. Os caras fizeram 2 mundiais na sequência, um feito que nenhum outro clã fez com a mesma formação, assim. Então, eles entraram pra história mesmo do Counter-Strike mundial. Mas você tá muito enganado, você tá achando que as lan houses foram completamente extintas. Não foram. Aqui no Brasil a gente ainda tem a LGX e a Max5, que ainda continuam vivas em São Paulo, até com outras atividades, né? Isso aí, eu quero falar uma outra coisa também. Tem muita LAN party na minha casa, então eu vou te convidar. Demorou. Pra lá tirar um Por favor. um Age. Isso porque os esportes estão cada vez mais em alta, então a comunidade dos gamers, né, ainda busca lugares pra campeonatos presenciais, pra encontrar pessoas que gostam do mesmo jogo, e eu sinto muita falta disso, cara. O online realmente aproximou as pessoas, permitiu que eu conhecesse muita gente importante na minha vida, não tenha dúvida. Mas essa coisa de você não ter que ir numa lan house pra jogar os jogos multiplayer, eu sinto muita falta disso, cara. Sim. Inclusive, segundo os proprietários, esse novo boom das lan houses no Brasil tá acontecendo principalmente por causa do CS. E é claro que essa tendência também tá rolando na Europa, com um destaque pra Suécia, que abriga a maior lan house do planeta Terra inteiro. Tenho eu quase certeza que aquele clipe do Visitare push up on speak and I hear you man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you man.
Ó, a Inferno Online conta com mais de 340 computadores, além de uma salinha dedicada pro Ninjas em Pijamas, que é um dos clãs mais famosos do eSport. Tem um clã de CS absurdo que tá entre os melhores do mundo sempre. E hoje, mano, a hora lá custa 2,50 €. Convertendo pra gente é cara, né? R$1 bilhão convertendo pra gente. Mano, na minha É um época, iPhone 7. na house lá do meu pai, eu lembro que custava 2 conto a hora, e ele veio e falou, filhão, você acha que você vai baixar pra um, o bagulho vai bombar mesmo? Eu falei, vai bombar. Baixou pra um, mano. Outro gênero que também marcou presença na época das Lan Houses foi os famosos MMORPG, principalmente Ragnarok. Você é um cara que curte muito, né? Ai, meu Deus do céu! Vamos para a fronteira, viver lá, mano, no meio dos poringues, pelo amor de Deus. O Ragnarok é sensacional, o Ragnarok é vida, simplesmente. Pra mim, o melhor jogo de todos os tempos, eu já tô dizendo aqui, entendeu? Você não concorda comigo? Polêmica! E tá, não, nossa, que cara ridículo, não sabe nada dos videogames, entendeu? Então tudo bem, fica na sua. O Rag foi o primeiro jogo online coreano a ser exportado com sucesso aqui pro Brasil, recebendo uma tradução oficial, servidores nacionais, da famosona Level Up Games, né, que na época estava causando. O jogo foi adaptado de uma HQ coreana que usava principalmente elementos da mitologia nórdica, misturando um pouco com gráficos 2D e 3D. Inclusive, Ragnarok é o nome que se dá na mitologia nórdica pra uma espécie de apocalipse, tá ligado? Ah, interessante essa informação. É, interessante. E a febre chegou ao ponto do Ragnarok ser um dos games mais procurados nas lan houses brasileiras, tanto que a Level Up apostou em vários eventos pra atrair público. Eu lembro que você comprava sucrilhos, ia CD do Ragnarok. Você, verdade. Tipo, você ia, no metrô, você enfiava o ticket do metrô, saiu um CD do Ragnarok, tá ligado? Teve uma época que era insano, mano. Nossa. Imagine um mundo virtual em que milhares de pessoas interagem em tempo real. E isso é só o começo. Depois de conquistar mais de 4 milhões de pessoas na Ásia, Europa, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá, Ragnarok invadiu o Brasil. Mas o que realmente explodiu o jogo aqui no Brasil foram os servidores piratas. Os privados, privates. E a empresa que é dona do jogo, que é a Gravity, ela tentou repetir esse fenômeno com o Ragnarok 2, só que com outra equipe de produção, com pouca gente envolvida no Ragnarok 1, e lógico, isso foi um fracasso, e os servidores oficiais orientais foram desligados em 2013 e 2014. Os do Ragnarok 2. Os do Ragnarok 1 estão lá, firme e forte, farmando um gold absurdo. Outro jogo coreano que também conquistou os dois hemisférios foi o Gunbound, que até hoje é lembrado com carinho pelos jogadores brasileiros. Cara, Gunbound é um negócio assim, de boomer, galerinha. Não tinha quem me pegava. O jogo que era dividido em turnos fez a diversão de muitos gamers que passavam horas nas lan houses mirando e atirando nos inimigos. É muito parecido com Worms, né? Se hoje em dia você joga o Worms, Gunbound era muito parecido com Worms, mas muito mais legal. Quer dizer, o Worms é muito legal também, né? Mas é que Gunbound era muito foda. E o principal motivo do sucesso do Gunbound nas lan houses era a jogabilidade fácil e divertida. E outra coisa legal é que rodava em qualquer computador. Exatamente o que eu ia falar, cara. Por isso que todo mundo gostava de jogar, porque era um joguinho leve, tranquilo. Você jogava na LAN também, podia continuar em casa, se Exatamente. internet, então isso era legal. E aqui no Brasil, a On Game foi que distribuiu o Gunbound até 2010, inclusive um dos poucos jogos que não era da Level Up nessa época. E depois, a Softnix, que é a criadora do jogo, passou a distribuir ele aqui no Brasil, depois dessa data, né? Mesmo que hoje em dia não tenha mais esse hype daquela época, alguns youtubers voltaram a fazer gameplay de Gunbound e estão indo muito bem. É o Patife, eu sei que fez um gameplay de Gunbound. Nossa, ele vai jogar direto em mim, ó. Ó que cagão do caralho. Bundão. Aí beleza, começou os T2 já. Pô, eu lembro de outro jogo também que bombou muito nas Lan House, vale uma menção rosa, que é o The Duel. Lembra do The Duel? Cara, era maravilhoso. Você dava as espadadas, mano. Você colocava a gema na espada e plau, chegava trau. E, mano, metralhava os caras, andava na parede que nem o Neo do Matrix. Nossa. E quem também marcou muita presença nas épocas do Corujão foi a franquia Age, mano. Principalmente com o Age of Mythology e o Age of Empires 3. Prostarma, Etni, Malista, Vulome, Metalefs, Senhor Ceslar. Ticutim. Todos esses áudios estão no Age of Mythology, você pode abrir aí. Prostagma, Etemos, Volume. Metalefs. Ticutim. Esse é um jogo de estratégia em tempo real. Isso. Então, basicamente, você tinha que coletar os recursos e ir ampliando lá, construindo a sua cidade, deixando tudo muito mais cabuloso, o seu exército, pra poder depois destruir os inimigos, ou as inimigas, né? As inimigas. E apesar do Mythology ter sido lançado como um spin-off, ele fez mais sucesso em Lan House do que os dois jogos anteriores, e depois também ganhou uma expansão que foi o Titans, né?
que era um apelo do caramba você pegar Titã também. Isso porque, além de contar com uma tradução inédita em português, ela também aumentou pra 12 o número de players, o que, mano, deixou a partida muito mais da hora. Outro fator que ajudou foi o tempo das partidas, já que elas se tornaram mais dinâmicas e passaram a durar de 15 a 30 minutos, em vez de 1 hora que durava um Age of Empires, por exemplo. Então ficou um jogo mais dinâmico, muito divertido. Cara, era demais porque tinha batalha na água, tinha batalha pelo céu, tinha dragão, tinha os poderes que você ganhava quando você mudava de era. E era um jogo histórico muito foda, você aprendia várias coisas legais. Então, mano, jogo sensacional. Já em 2005, a Microsoft lançou o Age of Empires 3, que bateu muitos recordes de vendas da franquia, mas ele acabou não sendo tão lembrado quanto o 2 nos dias de hoje. É o clássico, né? É verdade. E mesmo na sombra dos anteriores, o Age of Empires 3 também deixou sua marca entre os jogadores de Lan House por trazer mecânicas novas que os outros jogos não trouxeram. Então não foi só uma sequência pra ganhar dinheiro. Foi um novo jogo muito foda. Vale também lembrar que a Microsoft infelizmente fechou os estúdios da Disable e, pelo que tudo indica, não teremos mais jogos da franquia. Da franquia Age. Que triste. Acabou. Galera, não dá pra ignorar a força do Warcraft 3, né, nesse meio aí dos RTS, que conquistou muitos fãs, principalmente depois da expansão The Frozen Throne, que eu zerei 300 mil vezes. E o jogo é muito parecido com o Age, né? Tipo, é a mesma coisa. Fantasia... É, fantasia, elfos da floresta, entendeu? Ah, é maravilhoso esse jogo, né? Maravilhoso. E assim como o Age of Empires, o que fez o Warcraft bombar foi a competição entre os jogadores no modo multiplayer, que era aquela parada divertida da Lan House, né? Você ficar matando um amiguinho, causando, gastando os amiguinhos. Gastando os amiguinhos. Não, total. Inclusive tem um vídeo lá no meu canal, pessoal, antigão, procura o Warcraft 3 Rolandinho, que vocês vão achar eu levando o Insane no Warcraft 3 Frozen Throne. Pode colocar aí que vocês vão ver. O moleque era frenético. E aí, pessoal, eu sou o Rolandinho do site Games Fever. Mas a graça do Warcraft 3 não parava por aí, já que os mapas customizados também fizeram parte da infância e da adolescência de muita gente, uma puta sacada, porque junto com o jogo original já vinha um modificador de mapa, e depois eles também criaram programas separados que modificavam mapas, e inclusive Dota surgiu dentro do Warcraft 3. E se LoL é inspirado no Dota, quer dizer, o Warcraft 3 foi o berço dos maiores jogos da nossa época, cara. E além de ter criado esse novo gênero, que é o MOBA, o Dota também ganhou uma continuação nas mãos da Valve, que hoje tem maiores premiações entre os jogos de esportes. É, cara, é monstruoso. O último superou o Super Bowl. Pra você ter uma noção. E é a própria comunidade que aumenta o valor do prêmio, então isso é muito da hora. E uma coisa muito importante é que os jogadores profissionais do LoL, por exemplo, muitos vieram do Dota, né? Mas a Riot, ele tem um suporte muito grande aqui no Brasil, com campeonatos aqui no Brasil, em estádios, tudo, mano, isso ajuda muito as pessoas a se interessarem pelo esporte. Exemplo desses jogadores foi o BRTT, que hoje, mano, é conhecido mundialmente no LoL. Mas como os jogos de tiro reinavam na época das Lan Houses, o Battlefield Vietnã também não passou batido. E esse jogo é o sucessor do Battlefield 1942, clássico, que já fez um baita sucesso em Lan House, né? Uma das grandes novidades do Battlefield Vietnã é que, por exemplo, no 1942 já tinha a possibilidade de você pegar tanque de guerra, tinha toda aquela estratégia de guerra. Já no Battlefield Vietnã tinha a possibilidade da gente utilizar aeronaves, helicópteros, pra poder matar a galera por cima, como era realmente na Guerra do Vietnã. Demais, mano. E o jogo também ficou marcado pelos malditos campers, já que os cenários eram muito grandes. E a galera ficava lá de cima da montanha, atrás das árvores, só esperando a galerinha passar, cara. E aquela dimensão era um negócio que não existia na cabeça de um gamer da época, entendeu? É verdade. Um mapa tão grande, com tanta gente jogando. Então, realmente foi um sucesso. E o pessoal da EA sabia das forças da Lan House aqui no Brasil, então eles promoveram um evento pro Battlefield Vietnã na época de lançamento dele em uma Lan House. Nossa, que foda. Isso era uma visão muito boa, hein, demais. Mano? E apesar dos grandes sucessos nos consoles, a franquia Need for Speed também arrebentou nas épocas da Lan House, principalmente com Underground 1 e 2. Isso porque na época a franquia Velozes e Furiosos estava explodindo de sucesso, então o Need for Speed meio que pegou uma carona na hype, já que qualquer um podia dirigir e tunar os seus carros da maneira mais insana possível. E o Underground 2 foi muito elogiado pelo bom gameplay e a sua variedade, cara. Mas o que fez especialmente o jogo crescer nas Lan House foi o modo multiplayer online. Que era uma demais, delícia. cara. O multiplayer do Underground 2 ficou no ar até o ano de 2010, que na época era uma maravilha pra galera que queria se juntar e tirar aquele famoso racha. GTA San Andreas também arrebentou nos consoles, mas merece uma menção honrosa por ter marcado presença em quase todas as Lan Houses decentes. Se você queria saber se uma Lan House era boa, você abria lá e via se tinha um GTAzinho.
se roda o GTAzinho é porque o bagulho tá frenético. E também vale citar o famigerado Tibia, né? Que ele conquistou o coração de todos os viciados e rendeu o nome do meme, né? Gente. Daniel Paladino na minha frente em Edron. Jogou uma Magic Wall. Jogou 2 Magic Wall, gente. Sono, seu brocha! O Johnny é o solo. Que vale mencionar aqui outros MMOs que bombaram muito, tipo o Mu Online, que a galera jogava muito em Lan House. Perfect World na Lan House, mano. Eu também joguei uns 4, 5 anos de Perfect World. Demais, cara. Pô, Sam, obrigado por ter vindo, cara. Galera, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, comenta quais foram os jogos que na sua cidade bombavam e participa do Pipocando, que esse canal é feito pra vocês, então a gente quer fazer coisas que vocês querem assistir. Então participa aí, que vai sair muito vídeo legal. E galera, não esqueçam de acessar o canal do Sam Play. Opa! Cara, canal muito legal pra você que curte GTA, cara, pra você também que curte games. O cara tem vários canais, na verdade, acessa lá, entra nas redes sociais dele que ele produz muito conteúdo legal. Vocês vão curtir. É nóis. Minha cidade, cara, o promotor, ele proibiu as lan houses, tá ligado? De fazer Ele proibiu o corujão, proibiu que as crianças entrassem. E, mano, muita gente ficava na lan house jogando e não tava usando droga, tá ligado? Não tava fazendo besteira na rua. Então eu achei muito ruim isso que o cara fez. Realmente. Esse preconceito com os videogames, porque realmente as pessoas ficarem na lan house era uma opção melhor do que ficar na rua, assim, sabe, perdidão. Por isso que o mundo tá perdido, fechou todos os lan houses. Parou de jogar CS e agora os caras estão dando bala na vida real.